Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa, e a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa.
O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo. Alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina. E ainda dorme nela. Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. A menina Mary morava nas estepes do Kansas com seu filhote Toto, o tio Henry e a tia. Nesses lugares, os furacões eram comuns e a família de vez em quando se escondia no porão dos elementos em fúria. Um dia, o tio Henry percebeu uma tempestade iminente. Ele abriu a escotilha do porão e chamou Mary e tia para se esconderem. Naquele momento, o assustado Totó pulou dos braços de Maria e se escondeu embaixo da cama. Quando a menina finalmente pegou o cachorrinho, o vento uivou e a casinha estremeceu. A casa girou em torno de seu eixo várias vezes e então começou a subir lentamente no ar, como um balão. Logo a casa caiu e ele e Totó saíram para a rua. Um gramado verde com árvores frutíferas espalhadas e flores incríveis cresceram por toda parte. Foi assim que Maria acabou na terra mágica de Oz. Enquanto admira as maravilhas da natureza, a menina não percebe como pessoas estranhas com chapéus se aproximam dela. Eles eram adultos, mas não maiores do que a pequena Mary. A principal delas era uma velha toda vestida de branco. Ela se aproximou de Maria e agradeceu por ajudar a garota a derrotar a feiticeira do mal. Maria ficou muito surpresa. Então a velha apontou para a casa, de onde saíam pés calçados com sapatos prateados. Naquele momento, as pernas se desintegraram em centenas de pequenas partículas e desapareceram, deixando apenas os sapatos. Maria ficou ainda mais assustada, porque ela realmente queria ir para casa. Mas aconteceu que nem a velha de branco, nem outras pessoas estranhas de boné sabiam como ajudar a garota. Eles aconselharam Mary a calçar os sapatos prateados da bruxa, ir para a cidade das Esmeraldas e encontrar o poderoso mago Oz lá. Só ele poderia ajudar Mary a voltar para casa. Havia uma estrada de tijolos amarelos que levava à cidade das Esmeraldas. Mary partiu ao longo dele. O primeiro que ela conheceu foi um milharal guardado por um espantalho. Em vez de uma cabeça, ele tinha uma bolsa cheia de palha, e sua boca e nariz foram pintados com tinta. O espantalho estava vivo e seu nome era Espantalho. Ele disse a Mary que também deseja encontrar o mágico Oz para pedir-lhe cérebros. A garota ficou com pena do espantalho, ajudou a pular a cerca e eles pegaram a estrada. A estrada de tijolos amarelos levou Maria e o espantalho para a floresta. De repente, eles ouviram alguém gemer. Uma figura humana brilhava no matagal da floresta. Era o lenhador de lata. Suas partes estavam tão enferrujadas que ele não conseguia mover um braço ou uma perna. Então, em uma cabana próxima, Mary encontrou uma lata de óleo. Ela lubrificou as partes do lenhador e ele começou a se mover novamente. Acontece que o lenhador há muito sonhava em encontrar o mágico Oz para conseguir um coração de verdade. Então, juntos, eles continuaram sua jornada para a cidade das Esmeraldas. Uma trilha de tijolos amarelos conduzia amigos por uma densa floresta. De repente, um leão saltou do matagal para a estrada. Assim que ele balançou as patas para o espantalho, ele ouviu Totó latindo e ficou muito assustado. O leão disse a Maria que ele nasceu tímido e, portanto, não se importa em ir até o mago Oz e pedir verdadeira coragem. Quando os amigos finalmente chegaram à cidade das Esmeraldas, o grande Oz concordou em cumprir seus desejos, mas estabeleceu uma condição. Ele pediu para matar a bruxa malvada do Ocidente. E os amigos tiveram que concordar. Sob o manto da noite, Maria, o espantalho, o leão e o lenhador foram até a bruxa do Oeste. Ela estava esperando por eles e, portanto, enviou os macacos voadores para os amigos. Eles jogaram o lenhador de lata do penhasco, despejaram toda a palha do espantalho e capturaram Mary e Léo. Quando Maria foi levada à bruxa do Ocidente, levada ao desespero, ela derramou água na bruxa. Para a surpresa da garota,
A velha começou a derreter e logo restou dela apenas uma poça de lama. Quando os amigos voltaram para a cidade das Esmeraldas e exigiram que o mago cumprisse seus desejos, descobriu-se que Oz não era um mago, mas um verdadeiro enganador. No entanto, ele tentou atender aos pedidos de seus amigos. Então, Oz encheu a cabeça do espantalho com serragem, da qual ele experimentou uma onda de sabedoria. Inseriu um coração de seda escarlate no peito do lenhador de lata, e ele deu ao leão covarde uma poção para beber, o que fez o rei dos animais se sentir corajoso. Vendo os sapatos prateados de Mary, Oz riu. Afinal, os sapatos eram mágicos, e todo esse tempo eles poderiam carregar a garota para casa. Mary despediu-se das novas amigas, bateu 3 vezes no calcanhar e acabou em casa com o totó. Mas os sapatos prateados se perderam na estrada.